Agora, o Danilo, quem também não vamos convidar que não está com problema nenhum é o Palmeiras, ganhou de 4-0 fora de casa, graças a você, escalou o Flaco Lopes e o Vitor Roque, todo mundo falando que é o novo Romário e Bebeto, funcionou. E o Abel deu uma cutucada na torcida na coletiva de novo. Que fique claro que é uma brincadeira, porque hoje a gente tem que falar, né, dessa história que o Abel assiste. Ele obviamente assiste. Claro que ele assiste. Que ele assiste, a gente sabe, mas obviamente que a questão dele escalar, pelo amor de Deus, mas é que a gente tem que deixar claro que é brincadeira, porque o pessoal hoje não entende tão fácil. Bom, o Palmeiras jogou de uma maneira diferente, como a gente estava discutindo aqui, finalmente abriu mão daquele 4-3-3 que a gente viu e que não estava funcionando no ano todo. Jogo por dentro, tabelinha, Flaco Lopes e Vitor Roque. Teve a brincadeira do Bebeto e do Romário, como você falou, porque realmente foi uma dupla que funcionou muito bem. Logo de cara, o Palmeiras tinha dado uma pequena amostra disso na virada contra o Ceará, quando os dois jogaram, e já tinha dado para entender ali que o Vitor Roque poderia funcionar melhor se tivesse alguém ao lado dele e não com dois pontinhas correndo para ele centralizar. Então o Vitor Roque e o Flaco Lopes se entenderam muito bem e foi um jogo bom do Palmeiras, com uma boa participação do Martínez também, uma boa participação do Piquerez, que continua sendo um jogador indispensável para o Palmeiras, ainda mais agora que não tem. E com uma boa participação da defesa do Universitário também, que é uma mãe, né? A defesa, o cabeludo que foi expulso é um negócio... Rivera! Assustador como o cara é grosso. Assim, assustador mesmo. Tudo, ele errava tudo. A cabeçada para afastar, ele dava no peito do jogador do Palmeiras. O carrinho, ele deu aquele carrinho vergonhoso no meio de campo que ele foi expulso. Paulo Andrade joga mais do que ele. Paulo Andrade joga bem. Eu já vi o Arnaldo Ribeiro jogando em dias melhores também no Copa Imprensa. Então, realmente, o Universitário era um time fraco. Mas aí é aquilo que a gente sempre fala. Quando um time mais forte pega o mais fraco, tem que passar por cima. Tem que acabar. E foi o que o Palmeiras fez. Não, isso fez dar certo. Aí tá certo. Né? E fez, acabou 4-0. E outra, vamos lá. O Universitário estava num grupo que tinha River Plate, que tinha o Independiente Del Valle, que por anos é a sensação do continente, e que tinha o Barcelona de Guayaquil, que eliminou, senhoras e senhores, o Corinthians. Sem provocação nenhuma, a Juca Kfouri. Aliás, você ficou muito bem de preto e branco, tá? Isso aqui é azul e branco. Eu não sei, pra mim é preto. E aí, então, você tem que considerar que, sim, o Universitário era o time mais fraco do pote 2, era o time que todo mundo queria, mas, de novo, quando um time forte pega o mais fraco, tem que passar por cima, tem que fazer a vantagem. E o Palmeiras fez não só a vantagem para se garantir nas quartas de final, como uma vantagem que possibilita o Palmeiras jogar com força máxima contra o Botafogo no domingo, de olho no Campeonato Brasileiro, e joga com time B, com time misto, com time sei lá o quê, na quinta que vem contra o Universitário no Allianz Parque. Ainda, lembrando que o Palmeiras ainda terá depois uma folga porque está fora da Copa do Brasil. Agora, você me falou do Abel, né? O Abel, se ele em algum momento ele não perceber que ele vai ter que ceder, a torcida, os caras que odeiam o Abel, os caras que estão lá, que chamam o Abel de pardal, que falam que ele não presta, esses caras não vão ceder. Se contra o Botafogo perder, já vai pedir de novo a cabeça dele, já vai falar que ele não presta, vai falar que o Palmeiras não precisa dele. E eu não estou nem só da organizada. A organizada tem motivações políticas também e tudo mais. Estou dizendo de uma parte da torcida que já não compra mais a do Abel. O Abel, quando vence, ele tentou dar cutucada no Palmeiras, na torcida, ele cutucou um pouco a imprensa, porque alguém falou, você acha que o Palmeiras é favorito, campeão? Ele vai perguntar para os jornalistas brasileiros, ele ia falar mais e parou. Não adianta, enquanto ele mantiver essa postura, vai continuar essa guerra que não vai parar nunca. Se ele quiser, se é isso que motiva ele, beleza. Mas aí ele vai ficar nessa troca de farpas o tempo inteiro. E ele é o primeiro cara que na coletiva fala, é a hora do palmeirense me abraçar o time, é a hora que o time precisa de apoio. Se ele ficar nessa postura bélica, esse apoio, ele só vai existir enquanto o Palmeiras estiver ganhando. No primeiro tropeço, vai voltar tudo de novo. Mas, se ele tá assim, se ele tá feliz, de novo, eu compreendo, tá? Porque assim, ele tem quase 5 anos no Palmeiras, ganhou um monte de coisa, está sendo xingado como se nunca tivesse ganhado. Então eu entendo que ele está magoado e tal, mas ele precisa entender que a função dele, ele está suscetível a isso. Ele pode passar por essa e ele tem que entender. Se ele não ceder, essa guerra não vai parar nunca. Tem um jogo duríssimo nesse fim de semana que é o Botafogo. A minha dúvida é o que vai acontecer se o Botafogo vai time misto, time titular. O Botafogo já está um pouco para trás do brasileiro. Tem um dos dois que precisa se preocupar é o Botafogo, né? Do Botafogo. Mas você viu o vídeo da torcida do Botafogo? Domingo é guerra? Os caras estão com faca nos dentes. Juca, você não deu o número de likes, né? Só lembrando que da última vez você foi modesto e foi bom. Foi 8 mil, tá bom? Não, 8 mil tá muito, mas enfim. 8 mil tá muito, é?
Você acha? Depois do 4-0 do Palmeiras? 6.500 e tá tudo certo. Que tal? 6.500, fechamos nisso. Fechamos Tá bom para você? Fechamos em 6.500. Tá bom para ambas as partes? Tá bom para ambas as partes, Isso, sim. ótimo. Muito bem. Que picareta, não? Bom, Essa- não você... diga. Ô, Mauro, bom, essa dupla de ataque, enfim, funcionou. Muita gente queria, o Roque e o Flaco jogando juntos, jogaram juntos, funcionou. Claro que tem que colocar na equação que estamos falando do Universitário, que talvez seja, se não o mais fraco, um dos mais fracos dessa eliminatória. E aí talvez dê para poupar a gente aí no fim de semana, não sei. No fim de semana não, na semana que vem. Não tem motivo para ser diferente, né? Dá tranquilamente para jogar com um time desfalcado no jogo de volta, aí, outra carne assada, né? Com tempero peruano, e jogar com força máxima contra o Botafogo, é lógico, é óbvio, né? O Palmeiras, eu acho até que é justo, foi um sorteio, mas é justo, fez a campanha boa, a melhor, né? Na fase de grupos, e foi presenteado pelo sorteio com um time mais fraco. Havia uma dúvida sobre o desempenho do Universitário, pela campanha surpreendente até do time peruano na fase de grupos, mas ontem foi a carne assada de sempre. O time peruano muito mal, muito frágil, muito inferior, ganhou facilmente, um abraço, e agora segue. O problema do Palmeiras na fase seguinte, contra quem ele enfrentar, se ele vai de fato dessa vez ser competitivo, você vai perder em casa como perdeu nas últimas 4 edições, as últimas edições da Libertadores e Copa do Brasil, né? Sendo eliminado em seus domínios. O jogo de ontem, acho que não serve como parâmetro para você saber até que ponto essa dupla vai funcionar. O jogo de ontem foi um jogo para garantir classificação antecipada. Testes mais concretos sobre escolhas, duplo de ataque, isso aí só em jogos mais desafiadores, como o jogo contra o Botafogo. A gente não sabe se ele vai manter aí essa mesma formação. Muito bem, Arnaldo. Bom, você que é o especialista em logística, detalhes e tal, ficou bom, né? Dá para poupar na quarta-feira que vem e tentar ir forte no brasileiro. Um sorridente, Arnaldo Ribeiro. Aliás, O único que pode fazer isso. Outra coisa, né? Tá todo mundo. Os confrontos estão todos muito equilibrados, né? Tirando esse. Então, exato. É o único que pode se dar o luxo de fazer o que quiser na partida de volta, né? Assim, vamos lá. Primeiro, em relação à nova formação, a dupla sugerida, entre aspas, pelo Lavieri, e algumas vezes, ou talvez o melhor momento recente do Palmeiras tenha sido lá atrás com uma dupla de ataque, naquela arrancada do Brasileiro com o Endrick e Breno Lopes. E demorou para o Abel adotar uma dupla de ataque. Depois ele voltou, acho que 10 casas, e agora até se convencer de que para o Vitor Roque a melhor maneira é ter um outro atacante, não um ponta do lado, para mim, surpreendentemente, ele demorou a concluir. Porque o Vitor Roque é muito parecido com o Endrick. Muito parecido. Aliás, eram os jovens promissores. Um foi para o Real Madrid, outro foi para o Barcelona, né? Mais ou menos da mesma geração, fortes. A diferença é que um canhoto, o Endrick, e o outro destro, o Vitor Roque. Agora, não tem o Endrick, mas tem o Vitor Roque, e acho que o Vitor Roque funciona muito melhor, como qualquer centroavante. E o Abel não gosta muito desse sistema, mas acho que esse Palmeiras vai funcionar sempre melhor com uma dupla de ataque. E imagino que ela siga como titular, né? E titular agora é a possibilidade de ele colocar isso, talvez não existisse antes dessa goleada, no final de semana, na outra frente que o Palmeiras tem no Brasileirão. O jogo contra o Botafogo é fundamental para as pretensões de título do Palmeiras no Brasileiro e para afastar qualquer possibilidade do Botafogo, que é o atual campeão. O Flamengo, que não definiu o confronto contra o Internacional, vai ter o mesmo Internacional no final de semana pelo Brasileiro, fora. É um jogo complicado também, né? Mas aí eu acho que, como o Botafogo tem pretensões e vai ter que ir à altitude de Quito, quem está em dúvida sobre o que fazer nesse final de semana é o Botafogo, não o Palmeiras. Posto isso, o Palmeiras, na Libertadores com o Abel, em fase de grupos e contra times mais fracos, ele é avassalador. Isso não é... Eu acho que isso não é simples de ser realizado, o que o Palmeiras faz. Ganhar de 4-0 fora nunca é fácil, só ver os outros placares. Tem time também fraco nessa competição, nessa etapa, não só o Universitário, e ninguém abriu vantagem desse tipo.
Mas eu acho que o grande desafio do Palmeiras, do Abel, nesses últimos tempos, é se impor contra adversários mais fortes. Sobretudo na sua casa, né? No Brasileirão e nas Copas, contra adversários mais fortes. E a casa do Palmeiras é essa casa que ainda está abalada, né? Tem rachaduras na estrutura, né? É a casa em que a torcida se dividiu, em que a torcida ofendeu o treinador, em que a torcida pichou o muro, fez atentado, e que o treinador não esqueceu, não continua ruminando, continua dando indireta, né? Quando ele fala da torcida do Universitário. Então, nos números frios, no desempenho que seja com essa nova dupla, o Palmeiras já se reabilitou da eliminação para o Corinthians, né? Ele está na briga pelo Brasileiro e fortíssimo na Libertadores, nos números. Na prática, a gente vai ter que ver como a Casa Verde, como gosta de dizer o Juca, vai receber o Palmeiras, não contra o Universitário, que aí já foi, né? Já está classificado, nas próximas batalhas, né? E como é que vai ficar essa relação de Abel e torcida do Palmeiras? Lembrando que nessa semana também teve a questão polêmica, né, Danilo? Polêmica porque gerou polêmica do acerto das contas do Abel com o seu pré-contrato, ou acordo, etc. e tal, quando ele imaginou sair do Palmeiras lá atrás, e o Palmeiras entrou no circuito para acertar essa querela, né? Então, eu acho que essa é a principal dúvida do Palmeiras até o final da temporada. Como será o ambiente do Allianz Parque, nas partidas importantes, com o seu treinador, com o seu time, que o confronto, ou os confrontos contra o Corinthians em 2025, abalaram todas essas estruturas. Eu vou fazer uma pergunta para o Danilo, mas antes um parênteses, porque eu estava conversando com o Trajano... Antes do programa? Antes do programa, porque o Abel falou, não, ele elogiou a torcida do Universitário, tomou uma cacetada que a própria torcida do Palmeiras já elogiou o Palmeiras quando perdeu do Botafogo e do Flamengo. Ele esquece até isso também na hora de dar a cornetada dele. Mas ele elogiou muito a torcida do Universitário, tomou de 4-0 e o Trajano falou, o que eu quis dizer é o seguinte, não me agrada, pelo contrário, eu fico contrariado, não vejo valor nenhum num time que perde de 4-0, toma um baile, não joga nada, e a torcida aplaude. Não precisa xingar, quebrar tudo, sei lá o quê. Mas por que cantar, festejando o quê? O vexame, a vergonha? Entendo. Não sabe? Quando tá 1-0, vamos apoiar, quem sabe, 2-0 ainda, acho que ainda 3-0, 4-0, e você cantando, peraí. Parece que não sentiu. Isso servir de exemplo? Parei, pô. Pode falar. Não, ele pode falar. Que o Arnaldo falou da questão do Palmeiras de times menores. Só um parênteses, chegamos nela, hein? Audiência brutal. Audiência brutal alcançada. Chegaram nos 6.500, então, de likes. O Arnaldo falou sobre isso e ontem eu peguei alguns números aqui do levantamento lá do Data ESPN. O Palmeiras, nesses 5 anos de Abel, com Abel, ele fez 59 jogos, tem 40 vitórias, 76% de aproveitamento e uma média de gols de 2,40. É muita coisa. Sim. Nesse período, o Palmeiras é o time que mais venceu, o time que tem melhor aproveitamento, o time que mais fez gols, o time com a melhor média de gols, o time que menos demora para fazer gol, o time que mais chuta no gol e o time que menos sofre gols. Então fica a pergunta, por que essa revolta contra ele, então? Diante desses números. O que acontece? Contra 107 equipes. Não, mas me explica então. Nesse período. Não, eu queria só uma coisa. Tem que ter uma explicação. Eu queria dizer a quem nos vê que antes de começar o programa, ouviu-se uma voz retumbante aqui no estúdio do UOL. É verdade. Qual que era a frase? O campeão voltou. O gigante da Libertadores está de volta. Está de volta. É verdade. Qualquer coisa assim. Foi isso? O Paulinho do Switcher é palmeirense. É impressionante, né? O que tem de palmeirense aqui. Isso que o André Lucena hoje está de folga. Exatamente. Teve isso. Impressionante a voz. Né? Retumbante. Uma voz familiar, inclusive. Familiar. Uma voz familiar. A voz jovem, né? Mas o Trajano tem um ponto. Não, um ponto não. Eu quero saber por quê.
E alguma coisa acontece. Ou seja, o time tem esses números todos, mas vem agradando ao torcedor, Agora, vem realizando partidas interessantes. E deve Faz ter o tempo que River. não ganha. Ganhou tudo isso, mas não tem ganhado nada recentemente. O torcedor não é esse que não é a torcida do Universitário Mas- que toma goleada e mas, aplaude. aí- Ele exige. mas- Um time que ganhou muita coisa, você fica também Exigente. mal acostumado. E Mal é acostumado. isso. E o Palmeiras chega em todas as finais. Mas não chega, né? os números que o Danilo falou é um pouco a explicação do Abel. Não, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, naquele outro, mas, Mas na a hora questão H é no que jogo assim, tinha que ganhar, não ganhou. você pode ser o melhor, pois é. você pode ter essa campanha incrível, mas você não é infalível, para começar. E outra, a gente vive num momento que a gente não precisa falar muito que não tem mais o meio do caminho. Ou você tá aqui, ou você tá aqui, não tem o ninguém meio tem do caminho. Os anos técnicos brasileiros mais longevos era o Abel. E eu vou Voivoda. Ele foi no momento demitido no momento certo? Eu acho que não. Eu não teria demitido ele. Eu ainda insisto, eu continuo com a minha mesma opinião sobre o Abel, que é, ele precisa mostrar, porque como a gente sabe, esse jogo foi legal, foi importante, mas não é definitivo. Ele precisa mostrar até o final do ano que ele encontra uma forma de jogar com todo esse elenco que ele tem, com todos os jogadores que ele pediu para contratar. Aí nós estamos falando de desempenho, não estamos falando de resultado. Sim. Do ponto de vista dos resultados, é inegável que o trabalho dele é extraordinário, independentemente de ser campeão ou não. Claro. Porque só um vai ser campeão. Exato. Essa coisa que a gente tem da exigência do título é um exagero que é muito brasileira. Sim. Muito brasileiro, ou exagero. Muito brasileiro. Você veja o Tottenham, né? Você veja o Crystal Palace, do Arnaldo, não é isso? O Arnaldo, Não, Arnaldo é Newcastle. Por que eu confundo sempre o Newcastle com o Crystal Palace? Então eu acho isso. O que se fez com o Abel e com a Leila naquela quarta-feira fatídica é absolutamente classificável. Eu acho que teve um exagero, sim, com o Abel e com o Abel especialmente, absurdo. mas o que eu insisto, tanto o Abel quanto a Leila, eles não se ajudam nessa parte. Não, sim, pois é, porque são arrogantes, porque falam. Eles se posicionam de uma forma como se eles não pudessem ser criticados, Sim, claro, como se eles não claro, pudessem ser questionados. claro. Uma coisa é pedir a cabeça, é fazer o protesto que fizeram de jogar bomba, é falar que nada certo. Isso eu concordo, não está errado. Agora, não dá a gente está aqui questionando porque o Abel jogou 4 vezes contra o Corinthians, que é um time claramente em mais dificuldades, e não fez um gol. Claro. Então tem que E ser perdeu em questionado, casa ele tem que 2 dar vezes. explicações. Eu Agora, sei. daí é falar, chega, não serve mais, é pardal. Isso que é o exagero. Não, mas veja, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ô, Leila, o Palmeiras não precisa de você. Ah, não? O que seria do Palmeiras não fosse o Paulo Nobre e a Leila? O que seria? E o Gagliotti, não esqueçamos, porque ele continuou o projeto entre os dois. Isso, pois é, mas ele é filhote de um e patrocinado pela outra. Sim. Tá certo? Sim. Então, ele, digamos, foi um pouco rainha da Inglaterra. Um pouco. Eu me pergunto isso. Quer o Augusto Melo? Vai pra lá. Não, quando Mas o páreo é esse, eu sei. Não, tem. mas o que era o como é que ele chama? O Fortão lá, que deu, aliás, um depoimento até curioso, engraçado e comovente nessa bobagem que a ESPN fez, que esse documentário dos campeões do mundo, não sei o quê. Quero... O quê? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Mustafa? Mustafa Contursi. Tá louco. O que seria do Palmeiras se ainda estivesse nas mãos de Mustafa Contursi? Quando você faz um páreo, você Isso, mas eu falei, Augusto Melo é o correspondente mais moderno do moderno. Ô, Mauro, dá para juntar as duas conversas, porque esse tipo de pressão, não, então tem que ganhar, porque investiu, porque tem dinheiro, também se aplica ao Flamengo, que, detalhe, para os desavisados, ganhou o seu jogo por 1-0 contra um adversário forte, que é o Inter, mas eu gostei da expressão que você usou ontem, que você conversou comigo, é a derrota de 3 pontos para alguns. Isso é coisa de gente maluca, né? Tá cheio de doido por aí. Os doidinhos estão tudo soltos, precisando do remedinho, sabe? Aí os caras têm problemas aí na vida, sei lá onde, e levam pro futebol. Aí o time vence e os caras ficam insatisfeitos
Isso não é só na torcida do Flamengo, acho que está geral isso. E na torcida do Flamengo isso está mais evidente, me parece. O time vence um jogo difícil contra um adversário que é bom, o Internacional é uma boa equipe, e o sujeito acha que tem que ser 3-4-0. Assim, bobagem total. E o Flamengo é um time ainda em reformulação, né? Ainda não atingiu o seu ápice. Eu já vi até coleguinhas escrevendo coisas assim, o time do Felipe Luiz será... Como assim será, amigo? O time não está pronto, o time está com jogadores chegando, estreou jogador nessa partida contra o Internacional. Tinha vários jogadores que saíram, né? Ou em definitivo, ou que estão fora de combate. Não tinha titulares importantes, jogadores recém-chegados. O time está numa reformulação. Agora lidera o campeonato, tem melhor ataque, melhor defesa, venceu o jogo contra o Inter, ou seja, ganhou bem, jogando bem no primeiro tempo, segundo tempo menos. Acho que está num contexto também da mudança de comportamento internacional e que nenhum time vai jogar naquela intensidade o tempo todo. Na verdade, o Flamengo, no primeiro tempo, ele coloca a régua lá no alto. Ele não consegue manter. E a cobrança é que ele continue com a régua lá no alto. É uma régua que ninguém coloca. É aquele jogo de intensidade, de pressão alta, daquela maneira que o adversário mal consegue trocar passe e passar no meio campo durante longos minutos. Isso, não sei quem faz. Acho que ninguém faz na América do Sul hoje. Ninguém está fazendo. Esse é um ponto positivo, tá? Ponto negativo é a dificuldade de fazer uso dos espaços que surgem no segundo tempo, a transição, a velocidade, quando não encaixa as jogadas, e aí perde a chance de criar mais situações e a atuação fica aquém daquilo que poderia ser. Mas não tem motivo nenhum para a torcida do Flamengo ficar de piti, de mimimi, coisa nenhuma. E a Libertadores, adversário difícil, não foi uma carne assada. Foi internacional. Um bom time internacional. Tem bons jogadores. E o Flamengo não corre o risco. O Flamengo não toma quase gol. Impressionante isso. Aí tem discussões patéticas, tipo, só faz gol de bola parada, mas não é verdade. Tem feito poucos gols. Isso é fato. É fato. Mas qual o problema de fazer gol de bola parada? Ruim é não fazer gol de bola parada e tomar gol de bola parada. O time não está tomando quase gol e usa muito bem a bola aérea, usa muito bem esse tipo de jogada. Então, isso aí acho que é uma grande frescura, na verdade, sabe? Gente chata, mimizenta, e que, assim, muitas vezes demonstra até desconhecimento de futebol, né? Porque tem reclamações contra jogadores que... O Plata, por exemplo, não jogou bem essa partida, mas ele tem feito uma ótima temporada. Ótima temporada. E você vê a gente reclamando dele, como se ele fosse um jogador ruim. Aí, realmente, a gente desce muito o nível do debate. Acho que essa turma aí tem que ignorar. Cabe ao Felipe corrigir os defeitos do time. O time joga bem fora de casa. É bom lembrar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi totalmente dominante na primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado, e venceu o jogo. Não se classificou por perder em casa, por conta daquela pataquada do gol que decretou a derrota. Então, acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom jogo contra o Inter, no Beira-Rio, está em vantagem. O Inter vai precisar mudar a sua postura, não vai poder ser aquele time fechado no primeiro tempo, e tem uma vantagem sobre o Internacional. Está aberto, claro, totalmente aberto o confronto. E para domingo, eu acho que o Roger tem mais problemas do que o Felipe. Muito mais. Tem comparação. O Felipe tem muito mais condições de montar um time forte nos dois jogos do que o Roger, pensando em elenco e no cenário. Quem precisa vencer o jogo, fazer 2 gols para se classificar, quem pode jogar pelo empate, né? E você olhando, mesmo com desfalques, os jogadores que você tem à disposição. Então, eu acho que o Felipe está em vantagem em relação ao Roger para domingo também, em relação àquilo que ele pode escalar, pensando no combo das 3 partidas. Arnaldo, é isso? Misturando os dois, Palmeiras só um minutinho, agora não vou deixar para... Desculpe, Arnaldo. Terminando o jogo América e Audax, esse triste jogo que eu estava vendo. Aquela falta perto da área. Agora. Forma a barreira do Audax. Aí vem um cara do América todo posudo. Falei, rapaz, já imaginou eu aqui vendo um golaço? Não tô brincando, eu estou na bandeirinha do corner. E voltou todo posudo ainda. Não deu. Voltou todo limpão. Você já tentou chutar na bandeirinha do corner? Não, mas esse cara consegue. Eu não guardei o nome. Cara, engraçado você. Arnaldo, vamos lá. Juntando os dois, o Palmeiras classificado, o Flamengo encaminhado, mas não classificado. Encaminhado não, mas meio não, mas... Dá vantagem, pronto. Tem vantagem 1-0. A pergunta, Arnaldo, é... Quem está em melhor estágio neste momento? Você não resiste à espanholização, né? Mas eles estão lado a lado mesmo. Estão muito parecidos. Os dois estão eliminados da Copa do Brasil, certo?
Os dois estão disputando o título brasileiro, os dois deram um passo importante rumo à próxima fase da Libertadores. O Palmeiras já está nela e o Flamengo está próximo dela. Como diria um outro amigo nosso, né, Tironi? Só um vai ganhar, tanto a Libertadores quanto o Brasileiro. E o parâmetro de um vai ser o outro. As semelhanças são várias. O Mauro citou algumas. Os dois times estão em reformulação no meio da temporada, com vários jogadores novos chegando e ainda não estão completamente ajustados. Os dois times tomam poucos gols. Aliás, é a principal característica do time do Felipe Luiz. Incrível, né? Como toma pouco gol. Os dois times fazem gols de bola parada. Então tem bastante semelhanças no estágio dos dois. Eu acho que eles têm muito ainda a evoluir. A margem de melhora é bem grande com os jogadores que eles contrataram, sobretudo em termos técnicos. O Palmeiras, quem sabe, encontrou uma nova forma de atuar com uma dupla. E eu acho que a grande questão entre eles, na Libertadores, eles estão em lados separados das chaves, certo? O encontro só seria possível no eventual final, que aconteceu uma vez em Montevidéu, né? No Brasileiro é rodada a rodada, né? O Palmeiras vai perseguindo o Flamengo. E aí, nesse final de semana, temos dois jogos complicados para os dois como visitantes. Um vai a Porto Alegre, o outro vai ao Rio de Janeiro. Tem um terceiro aí, né, Tironi? Se você quiser colocar um Atlético de Madrid na espanholização, que desde o ano passado é o Botafogo, que também investe pesado e troca de time, troca de pele no meio da temporada, como Palmeiras e Flamengo. São os três milionários, né? São os três que contratam jogadores por mais de 2 dígitos de euros, né? Como se fosse qualquer coisa. Eles têm condição para isso, Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo a gente não sabe como. É aquela confusão que a gente não consegue nem explicar direito do jeito Textor de administrar. O Botafogo, dessa vez, ele não está só na disputa da Libertadores e ainda tem alguma chance do Brasileiro. Depende muito do final de semana, eu acho, do confronto direto. Ele está na Copa do Brasil também. E me parece que a tendência é o Botafogo concentrar todos os seus esforços nas Copas, deixando a briga do Brasileiro para os seus dois espanhóis aí, né? E aí eu acho que é rodada a rodada. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo já ganhou do Palmeiras em São Paulo, né? Que é num campeonato de pontos corridos, quando dois times são muito parelhos, isso pode fazer uma diferença do confronto direto. Desta vez, no segundo turno, no Maracanã, né? A minha impressão é que, aos poucos, sobretudo se o Palmeiras ganhar do Botafogo no final de semana, eles vão se descolando dos demais. Ainda tem o Cruzeiro com alguma possibilidade no Brasileiro, alguma possibilidade, mas eles estão muito parecidos. Talvez, olha, pensando que é a temporada em que o Palmeiras mais investiu desde que o Abel chegou, ou desde que a Leila é presidente, as semelhanças talvez nunca foram tão latentes entre os dois grandões, né? E acho que tem, em relação ao comando, aí sim, a principal diferença. O comando do Palmeiras é um comando de 5 anos, o comando do Flamengo recém completou 1 ano, que é o Felipe Luiz, um técnico ainda em formação no seu primeiro trabalho, né? Talvez essa aí seja a diferença. Mas tem também essa constatação que o comando do Palmeiras, depois de 5 anos, sofre desgastes, né? Sofre xingamentos na sua própria casa. Então tá bem interessante. Dessa vez, Tironi, acho que você vai acertar. Vai ficar entre os dois nas duas principais competições. Pô, que novidade, Tem hein? uma...